Olá, boa noite. Aceita. Olá, boa Boa noite. noite! Conseguimos todos entrar? Oi, Pronto. boa noite, vendo vocês. Tá dando eco. Boa noite, pessoal. Os alunos estão entrando aqui, estão chegando. Que delícia! Boa noite a todos! Então, Não sei porque não estou vendo vocês agora. deixa eu só. Pronto. Doutor Marco, Então, fala alguma coisa para ver se vai dar eco, eu acho. Vamos ter que fazer em salas vamos separadas. fazer os testes aqui. Tá todo mundo ouvindo? Está dando para me ouvir? Não estou te vendo. Espera só um minutinho. Hello? Não estou vendo. Eu estou sozinho no mundo. Então, vamos dar início à Podemos? nossa live, não é? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, esta é a nossa última live, né? Não é? Do curso Coração que Adoece é o mesmo que cura. É uma satisfação, né, estar aqui mais uma vez com o doutor Marco Fábio, doutora Silvana Cracasso, profissionais renomados. E aí, está sendo uma delícia, né, essa viagem com vocês, a contribuição riquíssima, né, da bagagem que vocês têm, conhecimento. Maravilha! Você também é uma querida, Renata. Para nós também é um privilégio. Muito obrigada. Essa turma linda que vem te acompanhando. Que delícia! Então, vamos dando início, né? Então, essa é a última live que antecede o nosso curso, que será no dia 30 de agosto, na próxima, de amanhã a 8, nesse caso, não é? E aí nós esperamos continuar contribuindo cientificamente com conhecimento, enriquecendo o conhecimento dos nossos alunos e todos que estão aqui acompanhando a nossa live. Você está me ouvindo bem? Está tudo em ordem? Ok? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, doutor Marco. Tá ok. É que hoje eu estou com Então, fone. ok. Eu nunca usei esse fone antes. Estamos na nossa jornada. Ok. Ok, doutor Marco, eu gostaria de saber por que o biofeedback, principalmente o uso do CardioMotion, né, ele traz benefícios, é tão transformador, né, na vida dos nossos pacientes, é tão significativo, né, para o bem-estar emocional e também fisiológico dos nossos pacientes. Então, é uma pergunta que não tem resposta rápida, tem uma resposta mais longa. Enfim, o que é biofeedback? Biofeedback é tecnicamente chamado como retroalimentação de funções biológicas. Como é complicado, esse termo já ficou biofeedback e tudo bem. E você encontra muito o termo biofeedback, que é o termo original americano. Então, bio, vida, feedback é o retorno de informações sobre processos fisiológicos. Existem vários tipos de equipamentos de biofeedback. São equipamentos extremamente sensíveis, que têm por objetivo medir em tempo real algum parâmetro fisiológico que você está tendo naquele momento e que você pode ter uma ação voluntária sobre esse parâmetro. Então, não adianta só marcar, você tem que saber, você tem que ter condições de atuar naquele parâmetro e fazer ele mudar. Por exemplo,
Eu posso pegar um medidor de pressão, signo manômetro. Eu posso colocar no braço, meço qual é a minha pressão arterial e tudo bem. Mas é uma análise pontual. Eu não consigo estar trabalhando, mexendo na minha pressão arterial só com signo manômetro. Então, tem equipamentos muito sensíveis que medem a atividade, por exemplo, do sistema nervoso autônomo. Tem outros que medem a atividade da parte elétrica do cérebro, que são derivados do eletroencefalograma. Muito bem, o que é o CardioMotion? O CardioMotion é um equipamento desses extremamente sensíveis, que ele vai medir um parâmetro, um biomarcador de saúde física ou fisiológica e emocional, psicoemocional, chamado de, em inglês, HRV, de Heart Rate Variability, variabilidade da frequência cardíaca, HRV. Ele mede como está meu sistema nervoso autônomo. E eu meço através dos batimentos cardíacos. Então, meu coração ele está ligado ao sistema nervoso autônomo. É o sistema nervoso autônomo nosso que regula a frequência cardíaca. Então, quando eu meço a frequência cardíaca, eu estou medindo a atividade do meu sistema nervoso autônomo sobre o coração. Então, nós temos a inervação simpática e a parasimpática, que fazem parte do sistema nervoso periférico. Quando eu tenho uma atividade simpática mais intensa, meu coração aumenta a frequência cardíaca. Quando eu tenho uma ativação parasimpática, minha frequência cardíaca diminui. Então, o que acontece? O CardioMotion é um equipamento que vai medir, através da frequência cardíaca, como está nosso sistema nervoso autônomo. Lembrando que, quando o ramo simpático está mais ativo, nossas funções elas estão mais ativas. Porque o coração bate mais rápido, e a respiração é mais ofegante, tem dilatação da pupila, tem sudorese, enfim, tem uma série de reações típicas da situação de luta e fuga. Mas o que acontece? Daí, em seguida, se o sistema nervoso autônomo está bem organizado, bem regulado, e aquilo que a gente chama de flexível, logo que você passa dessa reação de luta e fuga, você volta a uma normalidade através do outro ramo do parasimpático. Esse ramo parasimpático vai te falar assim, ele controla o descanso e digestão. Então, essa dualidade simpático-parasimpático que regula nossa fisiologia. Mas nossa fisiologia é afetada pelas nossas emoções. Então, o que acontece? Quando eu passo com pânico, com medo, alguma coisa real ou imaginária, não precisa ser real, só de pensar numa prova que eu posso ir mal, ou que eu tenho alguma coisa muito importante a fazer, eu tenho uma descarga de adrenalina. Quando tem essa descarga de adrenalina, eu vou ter um aumento da frequência cardíaca. Então, sempre que a gente passa por perigos reais e imaginários, o sistema nervoso autônomo ele fica ativo para que você entre em situação de luta e fuga. Só que nosso organismo, nossa mente, se adapta a essa situação. Então, a gente fica constantemente vivendo essa situação de luta e fuga. Então, a pessoa tem insônia, a pessoa perde concentração, a pessoa perde foco, ela é emocionalmente instável, ela tem uma labilidade emocional, ela não consegue ter uma estabilidade. Então, qualquer coisa mais que reflita nela um estado de uma ameaça, real ou imaginária, não importa, esse sistema nervoso autônomo, ele vem, então, através do simpático, deixar a pessoa muito ativa, muito ansiosa. Isso se dá através de um centro neural chamado amígdala. A amígdala do cérebro, o corpo amigdaloide, o nome. Ela está ligada a diversas estruturas do nosso corpo, inclusive do sistema nervoso autônomo. Então, só terminando agora a tua pergunta. O CardioMotion mede, através da frequência cardíaca, como está o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, consequentemente, como está o teu ramo simpático-parasimpático, consequentemente, como estão suas emoções. A partir desse instante, eu tenho como trabalhar, como fazer um exercício, que é chamado de coerência cardíaca. Esse exercício me leva ao equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Então, aquela
aquela falta de flexibilidade, aquela resistência que eu tinha, o sistema nervoso começa a tornar-se flexível, ou seja, adaptável. Então, você começa a tornar-se resiliente. Quando você torna-se resiliente, toda essa parte que nós estamos falando de ansiedade, estresse, burnout, enfim, tudo aquilo que a gente chama de transtorno de ansiedade, ela deve normalizar, inclusive depressão, inclusive estresse. E também crise de ansiedade, aliás, crise de asma, alguns problemas cardíacos, né? Então você começa a corrigir tudo isso de uma forma automática, ok? Então você mede através do coração o teu sistema nervoso autônomo, que está ligado a toda a tua fisiologia, a tua psicofisiologia, ou seja, como tuas emoções mexem com o teu corpo. Sim, já havia falado, doutor Marcos, sobre, né, um perigo que pode ser real ou não. Uhum. Então, em psicoterapia, quando nós fazemos a acolhida do paciente, recebemos ele no consultório, por exemplo, com crise de ansiedade, geralmente esses medos, né, eles são imaginativos, né, mas com uma carga emocional muito intensa. E isso, né, a gente vai associando com a fisiologia, mente e corpo não se separa. É isso que a gente vem trabalhando bastante no curso, né? Olhando esse sujeito de forma integrativa. Uhum. Então, Exatamente. nesse sentido, o biofeedback, né, ele tem uma função também, não é, de homeostase. Promover uma homeostase, seria isso, do organismo. Exatamente isso. A homeostase se dá através da flexibilidade do sistema nervoso autônomo. Se o teu sistema nervoso não for flexível, não tiver condição de adaptação, não tem homeostase. Se não tem homeostase, você está desequilibrada. Se está desequilibrado, em algum lugar vai aparecer o problema. Ou na parte psicológica, ou na parte fisiológica em si. Ok? Bom, então, e aí o uso do biofeedback, né? Agora eu vou direcionar para a doutora Silvana, né? Que ela fale um pouco, né, de que forma pode ser integrado o biofeedback, as técnicas que nós vamos, né, trabalhar, demonstrar no curso, né, na clínica, de uma forma integrada, né, e diretiva para a pessoa, para o sujeito, para o paciente, juntamente com o biofeedback, né? Então, tem a mediação. Então, é uma técnica, é uma posição subjetiva também do profissional, né? Seria isso, doutora Silvana? Como os profissionais podem incorporar o biofeedback, né, a mediação, certo? No tratamento, na terapêutica, né? Porque aqui nós estamos falando tanto para psicólogos quanto profissionais de outras áreas. Ótimo. Boa noite a todos. Vamos lá. Então, eu sempre digo que não há ferramenta que se sustente se não tiver também um excelente mediador. Quando eu falo mediador, é quem está entre o sujeito que padece a ferramenta de trabalho. Então, nós podemos falar sim da psicologia, nós podemos falar por exemplo, da psicopedagogia, da neuropsicologia, da educação da saúde, da fisioterapia, da odontologia, várias áreas que trabalham com a educação e saúde, porque veja bem, nós estamos falando de um biofeedback, ou seja, de um feedback biológico. Então, nós, profissionais da saúde e educação, nós temos que intervir na dor desse sujeito. Quem procura a gente, geralmente nos procura ou porque está com uma dor ou porque está confuso, e nós vamos mediar para que esse sujeito, primeiro, tenha uma autocompreensão do que está acontecendo consigo mesmo, uma resposta do seu estado emocional. Às vezes, esse sujeito não percebe o quanto determinada situação, determinado assunto realmente está afetando a sua saúde emocional, né? E o bom mediador vai usar o biofeedback como psicoeducativo. Olha que maravilha! Então, eu tenho um marcador biológico
que em tempo real é capaz de, numa narrativa com esse paciente, com esse cliente, demonstrar para ele picos de ansiedade, de mal-estar ou de felicidade, por que não? Que ele é acometido mediante aquela fala, mediante aquela exposição daquela sensação que o leva a procurar um terapeuta ou alguém que possa ajudá-lo. Fora tudo isso, Renata, eu que venho da educação, muitos jovens adolescentes se queixam do famoso eu não entendo, eu estudo, 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 e chega na hora da prova, eu tenho um branco. Então vamos ver o que aconteceu. Eu É posso uma usar queixa recorrente. né? Eu posso usar o biofeedback para acompanhar a repetição desta simulação da prova e verificar qual o nível de estresse diante dessa prova e provar e mostrar autoconhecimento para autogestão. A partir do momento que eu entendo que as minhas emoções estão intervindo no meu potencial cognitivo, porque é fisiológico, Renata. Nós vamos passar no curso a beleza que é o sistema. Dr. Marco comentou muito bem sobre o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. Didaticamente, o que é isso? É quando eu estou um pouco mais acelerada ou quando eu estou um pouco mais relaxada. Só que quando isso é demais, demais, Renata, quando eu estou acelerada demais, quando eu estou ansiosa demais, existe uma estrutura biológica que nós vamos mostrar no curso que ela interfere completamente na minha capacidade de pensar e depois, posterior, de agir. Então, Renata, de volta para a sua pergunta, a minha mediação, enquanto terapeuta, seja da educação, seja da saúde, é que para esse indivíduo complete o ciclo do autoconhecimento, não só o indivíduo que está sendo trabalhado terapeuticamente, mas o próprio terapeuta, que naquela contratransferência pode também se influenciar com todo o contexto, né, Renata? Então, no curso, nós vamos estar falando sobre tudo isso. Tem várias vertentes que interferem nesse branco, várias vertentes que interferem naquele profissional que vai dar uma palestra e que de repente começa a gaguejar e que de repente olha para aquela multidão e trava e não sabe o que falar. Tudo isso tem a ver com o meu estado emocional. Então, a minha mediação enquanto terapeuta é mostrar para esse indivíduo o quanto as emoções interferem no seu potencial cognitivo e no seu comportamento. Sim, e assim, né? A gente pode falar também da influência, a influência das emoções, porque a gente potencializa muito o comportamento. Mas o que antecede o comportamento né? Então a gente percebe, a gente capta, né? A demanda, o acontecimento, interpreta, né? Temos uma interpretação na área associativa do cérebro para então, né? Uma tomada de decisão. Então, assim, a emoção, ela é fundamental nesse processo de aprendizagem. Totalmente. E Né? fazendo Como um você falou, é link. fisiológica, né? Não é isso? É uma resposta E fisiológica. fazendo um link com a tua fala e a fala do Dr. Marco, eu tenho certeza que ele vai complementar aqui. É muito bem colocado, porque esse link, essa resposta fisiológica sobre essa tomada de decisão é o que vamos pegar um referencial teórico, né, que nos sustente. Antônio Damasio, nosso neurocientista maravilhoso português, ele nos explica didaticamente que existe, o doutor Marco está aí para falar com essa propriedade, existe uma diferença de tempo entre a minha tomada de decisão visceral, ou seja, a minha emoção, e a minha tomada de decisão cognitiva. Olha que interessante a sua pergunta para a minha resposta e o complemento do Dr. Marco que ele vai dar em seguida. O biofeedback, ele me propicia um treinamento para que essa minha tomada de decisão visceral, que é aquela que a gente acha que não pode mudar,
eu consiga treinar isso para que eu dê um tempo para pensar, para respirar e conseguir controlar essa minha emoção antes de que ela vire comportamento, né, doutor Marco? Então, Antes do doutor Marco responder, acho que a Alexandra tinha comentado aqui que ela ainda não entendeu o que é o biofeedback, né, do que é que nós estamos falando. Tá? E aí eu vou pedir para o doutor Marco e para quem está chegando agora também, não é? Entender sobre o que é que nós estamos falando e dos benefícios, tá? Para profissionais de todas as áreas. Eu estou vendo aqui que tem profissionais, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos. Nós estamos Tá? falando da E aí veio integridade do sujeito, né, Renata? Esse sujeito que é um ser integral e nós estamos encontrando aí uma ferramenta maravilhosa capaz de mostrar para esse sujeito sobre as emoções dele. Então, eu acho interessante o doutor Marco dar a visão científica dele, a sua visão, Renata, que já usa o aparelho, e a minha visão enquanto educadora. Eu acho importante para que a colega possa entender, né? Então, é uma ferramenta integrativa, o Biofeedback Casual Emotion, né? É uma ferramenta integrativa que promove saúde mental e saúde emocional. Além da gente ter ali, né, conseguir ver em tempo real o estado, né, fisiológico do nosso paciente. E a gente ainda consegue, né, trabalhar essa regulação emocional dele. Então, cada um vai utilizar diretivamente, né, com intencionalidade para uma função, que o interessante é justamente isso, que o profissional, né, o mediador que está entre a ferramenta e o paciente tenha intencionalidade no que ele está fazendo. É isso, Silvana? Isso mesmo. Deixa eu responder aqui para a colega que falou que ela é psicóloga e já usa, né? Estou falando para ela, olha, contribui com a sua experiência. Ótimo, muito bem. Eu acho bem interessante a gente comentar aqui que nós não estamos falando de qualquer biofeedback, por isso que nós estamos falando que o coração que adoece é o mesmo que cura. Nós estamos falando de um biofeedback cardiorrespiratório, né? Nós estamos falando de um biofeedback onde ele traz uma resposta da minha saúde emocional através da via de acesso, aliás, a única via de acesso natural que nos permite intervir nesse sistema nervoso autônomo, que não é tão autônomo assim, até a página 2. É a respiração. Então, eu tenho um biofeedback, um marcador biológico, que consegue medir os intervalos do meu batimento cardíaco, que significam saúde emocional. Aí a propriedade, o nosso cientista pode explicar com mais clareza. Pois é, o nosso desenvolvedor. E aí nós não temos o desenvolvedor, não é? Então ninguém melhor para falar do feedback que o doutor Marco. Cadê o nosso cientista? Vamos lá, doutor Marco. Eu vou tentar simplificar, mas eu não sei simplificar, eu sei complicar, isso sim. Como eu venho muito da área científica, então, em vez de facilitar, eu complico. Mas vamos por partes. Então, o CardioMotion é um equipamento de biofeedback. O que é o equipamento de biofeedback? É um equipamento que você conecta sensores em você e você pode, em tempo real, avaliar a sua fisiologia. Como é que essa fisiologia é avaliada? Através da frequência cardíaca, do batimento da frequência, do batimento cardíaco, da frequência cardíaca. Só que o que interessa a gente não é a frequência em si, mas o intervalo entre batimentos cardíacos. Entre um batimento e o próximo, e o próximo, e o próximo, existe um termo que é chamado de variabilidade. Como é que meu coração varia? Quando eu tenho problemas de saúde física e mental ou psicossomática, a tendência do nosso coração é trabalhar como se fosse um metrônomo, batendo sempre igual, sempre igual, sempre igual. O que denota doença, falta de saúde, falta de equilíbrio. Então, se
só tenho meu coração que bate com um metrônomo, sempre igual. A hora que eu levanto, eu preciso de um aporte maior de oxigênio no cérebro. E meu coração não dá esse aporte, porque ele não se adapta. E aí a pessoa fica atordoada, com tontura, pode cair. Enfim, eu tenho que ter um sistema nervoso que seja flexível. Quando eu passo por momentos de emoções muito intensas, eu tenho que ter essa flexibilidade para me adaptar momentaneamente naquela situação, mas em seguida normalizar meu funcionamento. Então, se eu não consigo normalizar meu funcionamento, eu tenho uma disfunção. E essa disfunção pode ser tanto fisiológica quanto disfunção psicológica, ou seja, psicofisiológica. Bom, e daí? Então, eu estou ligado no CardioMotion, no sensor, o sensor está ligado no computador, eu estou olhando no computador como é que está o meu sistema nervoso autônomo através dos meus batimentos cardíacos. O programa, ele avalia exatamente como é que está o teu sistema nervoso simpático e o parasimpático. E aí você tem um treinamento que é chamado de coerência cardíaca, e quando você faz esse treinamento de coerência cardíaca, você está dando saúde, tanto emocional, psicofisiológica. A pessoa começa a tornar-se resiliente, ela começa a tornar-se resistente a essas disfunções, tipo todo transtorno de ansiedade, aí vem pânico, estresse pós-traumático, enfim. E junto com isso, pânico, enfim, tudo isso aí são disfunções do sistema nervoso autônomo. Então, através desse exercício, eu consigo equilibrar meu sistema nervoso autônomo. Quando isso ocorre, minha fisiologia se reorganiza, meus sistemas se reorganizam. Esse sistema nervoso autônomo, ele não atua só nas nossas vísceras, não só no coração, na dilatação da pupila, na parte de digestão, ele vai além, ele trabalha também no sistema imunológico, trabalha também no sistema hormonal nosso. Então, quando nós temos esse desequilíbrio desse sistema, toda a nossa fisiologia pode ser desequilibrada. Então, a proposta do CardioMotion é medir como é que a pessoa está e propor um exercício para que ela se reequilibre. E aí vem bem-estar, vem qualidade de vida, como contraponto à doença, ao estresse, ao pânico, assim vai. E quando a pessoa está nesse momento que ele começa a se desenvolver uma pessoa equilibrada, ele começa a ir bem nas provas, ele tem mais foco, tem mais concentração, ele não tem aqueles distratores, toda hora a pessoa perde o foco. Então a pessoa naturalmente vai se equilibrando, desde que faça os treinamentos. Né? Sim, e os pacientes relatam isso, não é? Eles verbalizam após fazer o treino, durante a sessão, que há uma sensação, alguns pacientes relatam assim, né, doutora, eu estou com a sensação de esvaziamento. Então, eu estava com a mente tão acelerada, né, que agora não, estou bem tranquilo. E aí a gente pode dar início à sessão, né? Eu uso bastante, eu trabalho muito com hipnose aqui no consultório. E antes das sessões de hipnose, eu peço para a pessoa fazer o treinamento. Quando ele faz o treinamento, ele começa a reduzir a resistência dele à terapia. Quando ele reduz a resistência à terapia, a terapia flui de uma forma muito diferente, muito interessante. Ou seja, você tira o bloqueio que ele possa ter, aquele medo que ele possa se expor, alguma coisa que ele não gostaria de falar, mas precisa falar, então ele coloca uma resistência. Essa resistência é a própria sobrevivência dele, né? A amígdala, aquele núcleo neural, entende como uma sobrevivência. Então, ela não deixa você se expor. E você não consegue ter um bom desenvolvimento na terapia se a pessoa chega armada contra você. Não é um processo consciente, não é um processo proposital, mas é uma reação natural do organismo. Então, quando você faz o CardioMotion, uma das funções dele é exatamente tirar essa resistência que o paciente tem de se abrir, de falar, de se expor. E você pode monitorar durante uma anamnese, você vai fazer entrevista com o sensor, monitorando como é que está a fisiologia dele através da frequência cardíaca.
E quando ele expõe alguma situação que é muito aversiva para ele, que é muito traumática, a frequência cardíaca dele aumenta. Pode chegar a sair de 70, 80 e ir para 100, 110, 120 batimentos. Então você está olhando no gráfico. E aí você consegue perceber que aquele assunto é um assunto traumático para a pessoa. Vamos chamar de trauma, né? Enfim, é um assunto com uma variância emocional muito intensa. Então depois você pode voltar a trabalhar esse assunto. Uma outra coisa que a gente usa também aqui é na dessensibilização de traumas. Então a pessoa relata um trauma e você vai dessensibilizando e vai acompanhando no aparelho. Quando a pessoa revive o trauma de alguma forma e o aparelho não acusa mais reação emocional, significa que se acabou com o problema dela. Ela pode até lembrar, mas não sofre mais. E você pode deixar no final da sessão, quando a pessoa termina a sessão, antes de ir embora, ou durante a sessão, você pode ser durante uma sessão de TCC, enfim. A gente usa hipnose, pode ser com EMDR, pode ser com um monte de técnicas que você pode usar junto com cada emoção. E na fisioterapia, você pode utilizar para melhorar a parte cardiovascular dele, a parte cardíaca, respiratória, enfim, tirar tensão física, tensão emocional. Enfim, tem muitos benefícios para todas as funções. A Silvana falou muito na parte do aprendizado. Quem é que pode aprender se se sente ameaçado? A primeira reação é ficar observando o ambiente. Isso aí não é consciente, isso é inconsciente. Bom, deixa você falar agora. Doutor Marco, com relação aos benefícios observados na prática clínica com pacientes, né, que têm Alzheimer e epilepsia, essa foi uma pergunta enviada, não é, aqui na nossa caixinha de perguntas, e aí os nossos participantes, eles queriam entender um pouco quais os benefícios apresentados, porque a gente sempre fala em ansiedade, depressão e cardiopatias, né, doenças cardíacas. E aí a gente também pensa, né, no Alzheimer, na epilepsia, que tem essa questão da atividade elétrica aí, sabemos que tem a questão do estresse também. Quais os benefícios? Então, quando você começa a ver essas patologias, elas carregam muita ansiedade, né? Então, para epilepsia, tem vários estudos falando que quando a pessoa faz o treinamento com biofeedback do tipo cardiomorfo, as crises se tornam mais esparsas e mais rápidas. Por quê? Porque as crises advêm de um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Então, você está equilibrando o sistema nervoso autônomo, é natural que essas crises tendem a diminuir. E para Parkinson também tem alguns estudos, alguns estudos mostrando que essas pessoas têm muita ansiedade, têm muita angústia, e tudo isso aí pode ser corrigido, né, na parte mais psicoemocional. Não vai corrigir o Parkinson, porque o Parkinson enfim, mas ela vai tirar o sofrimento. Desculpa, o Alzheimer, né? Porque ali é uma degeneração da mielina, né? Dos neurônios. Então ali você pode retardar o envelhecimento da pessoa, mas você não vai eliminar. Muito Ai, bom. meus velhinhos, ai, 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 ai. Essa proteína beta-amiloide, essa colinha que gruda lá nos nossos neurônios, asfixiando e não deixando passar a informação. É outra coisa. É outra coisa. Mas ele trabalha muito bem no eixo inflamatório. Epilepsia é outra coisa. São sinais elétricos no São cérebro, atividades elétricas, né? né? A epilepsia se diferencia de Alzheimer, não é isso? Mas aí essa pessoa que enviou a pergunta, ela tem pessoas na família e aí ela queria saber se também, se existe evidência científica de benefícios, não é? Existe, sim. São distintas, mas assim, bem precisas, né? Da informação, de se obter a informação também. Isso, Doutor Marco? tem literatura científica, sim. É que não está comigo agora, mas tem vários artigos falando sobre isso. É só entrar no Google Acadêmico e coloca lá biofeedback HIV, mais pode botar o Alzheimer ou colocar enfim,
aparecem vários artigos falando do benefício. Não vai curar a doença, mas vai dar qualidade de vida para a pessoa. Pessoas entendam o seguinte, que o indivíduo que é monitorado é uma coisa, o indivíduo pode ser treinado. O biofeedback que nós estamos falando, ele não só monitora, avalia, entre aspas, né? Como ele intervém. E aí, o que acontece que vocês vão saber com mais propriedade no curso? Nós estamos falando de uma ferramenta integrativa, lembrando, integrativa, que prepara o meu sistema. Que sistema, Silvana? O meu sistema do corpo humano, uma integração de sistemas para estar o mais próximo do meu estado basal, que é a minha homeostase. E aí, a partir do momento que o meu sistema está em coerência, ou seja, não tem nenhum sinal de tensão, nenhum sinal de perigo, porque o cérebro ele foi feito para economizar energia. Então, se eu estou com medo, se eu estou tenso, se eu estou inseguro, se eu estou com dor, o meu cérebro ele está gastando energia para tentar solucionar esse problema que me coloca em risco. Se eu estou equilibrado e a minha mente está calma, e o meu cérebro, minha central de comando, eu vou liberar neurohormônios que vão permitir que qualquer outra ferramenta seja potencializada na sua eficácia e na sua eficiência. É como se eu estivesse preparando o meu terreno para o plantio e a colheita. Então, tanto a epilepsia, quanto Alzheimer, quanto outras patologias se beneficiam, podem procurar na literatura científica. Por quê? Porque eu regulo todo o meu sistema para receber qualquer outra intervenção. Então, o meu sistema está melhor preparado. Ele trabalha no eixo inflamatório. Como o doutor Marco diz, através dos seus estudos da medicina da vida, 5 anos de medicina Ayurveda, medicina da vida, na compreensão da Ayurveda, a doença nada mais é que o desequilíbrio, né? Então, uma vez desequilibrado esse sistema, ele reflete em doença. Uma vez equilibrado, pelo treino de coerência cardíaca, eu dou a oportunidade para o meu sistema se regular e, seja qual for a patologia, entrar em manutenção estável, se não cura. Muito bom. Então, Tem um sim, depoimento. doutor Marco vai complementar? Só que se vocês puderem ler aqui esse depoimento, que está escrito na tela, não me vejo atuando mais sem o Cardiomotion. As experiências são inúmeras e me surpreendo com a mudança quando o paciente me diz que está se sentindo bem e tem resultado. Isso é uma grande amiga nossa, uma grande aluna que está usando já o Cardiomotion há algum tempo. E ela sempre Então, doutor, pois é. E aí, tendo, não é, o biofeedback Cardiomotion, né, além dele trazer em tempo real para nós, não é, como está o estado emocional desse sujeito e também de proporcionar um treinamento que regule essa resposta emocional. Os alunos querem saber algo bem importante. Se o uso do Cardiomotion se é viável que os profissionais ofereçam sessões de biofeedback como um serviço adicional separado das consultas tradicionais. Se esse serviço pode ser oferecido à parte, esse treinamento. Eles estão falando aí em questões de sustentabilidade. Sim, tem vários profissionais que fazem isso. Tem a parte terapêutica em si e tem os treinamentos com Cardiomotion, a parte ou ela cobra na própria sessão, já coloca o valor adicional, ou a pessoa
pode vir num outro momento, enfim, tem vários tipos de modelo que você pode utilizar, mas o importante é que a pessoa faça o treinamento, né? Ou na clínica, ou que venha num momento que não seja no momento do atendimento, ou durante o atendimento, enfim, aí tem que se adaptar. E normalmente as pessoas, se não cobram mais pela sessão, elas têm um destaque, elas se destacam frente à concorrência, né? Você É tem um. dois terapeutas, né? Um que usa o Cardemotion, outro que não usa. É lógico que quem usa está na frente, né? Não tem Com a menor dúvida. certeza, atendimento diferencial. E a colega que perguntou isso, eu vou até mais longe, excelente campo de trabalho, porque você pode ter uma estação de desestresse. Uhum. Aqui em São Paulo nós já temos muitos profissionais da odontologia, só para exemplificar, tem outras áreas também, que usam o Card Emotion antecedendo o processo terapêutico digamos assim, de eliminação de uma cárie ou de um trauma. A cadeira do Sim. dentista tem muito estresse. Então, existe até uma live que o Dr. Marco fez, o estresse da cadeira do dentista. Então, a parte de odontologia está usando o Card Emotion na sala, na recepção, para que esse indivíduo entre melhor preparado para essa intervenção, mais calmo, mais tranquilo. Há relatos que, inclusive, a anestesia ela acaba funcionando melhor, a pessoa está mais relaxada. Por exemplo, pessoas da ozonioterapia, né? A Maria Amélia, eu acho, o doutor Marcos sabe mais, que é responsável pela ozonioterapia, toda a luta pela ozonioterapia, mandavam seus pacientes para regular primeiro o seu sistema e depois receber a intervenção do ozônio. E constataram melhor eficácia na intervenção. Fisioterapeutas que estão usando o Cardemotion percebem o quê? Percebem que através da regulação do sistema nervoso, esse indivíduo consegue liberar melhor as endorfinas. Para quê? Para ter um sistema de prevenção e proteção à dor ou de relaxamento muscular que permite, de novo, melhor intervir sobre aquela intervenção fisioterapêutica e tantos outros, né? Então, Eu acho que saúde mental é fundamental. na fisioterapia tem o trabalho do Jauber e da professora Jéssica, da Universidade de Campina Grande, se não me engano, na Paraíba, em que ele demonstra o benefício para DPOC, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, em que eles recrutaram por volta de 10, acho que foram 9, 10 senhoras de 65 anos ou mais, que tinham problemas seríssimos de DPOC, que é asma e assim vai, problemas respiratórios, e eles fizeram 10 sessões com essas pessoas e fizeram avaliação antes e depois, e fizeram uma avaliação de estresse, de ansiedade, de depressão e deambulação também, no tempo que elas demoravam para fazer um certo percurso, e a parte da força de respiração. Não é exatamente o que eu tenho, mas é por aí. Eles demonstraram que havia uma melhora muito grande na redução do estresse, da ansiedade, da depressão. Essas pessoas conseguiam fazer percursos maiores em menos tempo e elas se sentiam muito bem. Esse trabalho foi publicado, está na literatura, e houve um congresso de medicina lá na Inglaterra, e eles foram convidados para ir para a Inglaterra fazer a apresentação desse trabalho deles nesse congresso. Então, é totalmente viável. Tem quase 50 trabalhos publicados no Brasil com o uso do Cardemotion por diversas universidades. Enfim, isso é uma realidade já há bastante tempo já. Muito bem. E aí agora, né, a gente falou em vários públicos, mas aí eu vou direcionar para a doutora Silvana Cracasso, né, para saber sobre como se dá a aplicação dessas técnicas, dessas abordagens, né, que vão ser tratadas no curso com crianças, né, com autismo, com TDAH.
quais os benefícios que a criança tem na regulação emocional, comportamental e sua família também. Maravilha, que delícia, né? Agora entramos aí na minha seara. Eu Sim. gostaria, assim, imensamente de agradecer o respeito da colega em dirigir-se à minha pessoa enquanto doutora. Eu fico lisonjeada, meus pacientes também se dirigem assim, mas eu gostaria de deixar claro que esse título não me compete, tá bom? Eu agradeço imensamente. Eu sou da área da educação, eu tenho mestrado, eu tenho todo o know-how e pesquisa na área da saúde, mas o que é justo, né, doutora Renata? Então, vamos lá, vamos responder. Vamos responder que eu recebo esta criança com TDAH. Por exemplo, vamos separar, né? Cada caso é um caso, cada cérebro é um cérebro diferente. Muito bem. Eu não vivo sem o Card Emotion. Eu não vivo sem o biofeedback. Por quê? Com o Card Emotion, né, eu ensino para minha criança o quanto ela está desregulada. Primeiro, eu mostro para minha criança o como é que o funcionamento do corpinho dela agitado está prejudicando toda a queixa que trouxe. Então, você está com dificuldade na escola, você está tirando notas baixas, nem todo TDAH tem notas baixas, mas eles têm muita queixa de comportamento. E aí a gente faz um trato, que nós vamos trabalhar o quanto as crianças menores, tá? O quanto tempo eles vão conseguir ficar com o corpo calmo na cadeira, é conscientização, é autoconhecimento. E essa ferramenta maravilhosa, a qual eu fui atrás, eu procurei alguma coisa que pudesse me ajudar essa criança a entender sobre as emoções dela. Então, eu digo para elas, aconteceu uma catástrofe. Os alienígenas vieram e fizeram uma confusão, os neurônios alienígenas, e tem o alienígena-chefe, que é o cortisol, que quando ele chega, ele vem mandando e fazendo um estrago, e a gente tem que parar esse cortisol. A gente tem que parar esse cortisol para o seu corpo começar a parar e ficar mais calminho, né? Olha o que esse cortisol faz com o seu coração. Põe a mão no coração. E vamos aprender a respirar. Ai, Silvana, tia Silvana, tá muito difícil isso para mim. Calma. Pega a bolinha de sabão. Vamos respirar. Como é que respira? Como é que sopra? Aí vem aquele monte de bolinha e tudo estoura. Não, 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 não. Eu quero um bolhão. Eu quero um bolhão, uma bolha bem grande, única. Então, eu ensino essa criança a respirar. Eu ensino a respiração diafragmática. Ninguém falou aqui sobre mecânica da respiração. No curso, nós vamos ensinar isso. Mecânica da respiração e coloca o ursinho no diafragma. Tudo isso vocês vão ter no curso. Todas essas dicas. Maravilhosos, assim. E aí, essa criança vai pro biofeedback num grau de impaciência gigantesca. E conforme vai fazendo o processo terapêutico, processo, gente, é processo, não é milagre, né? Conforme vai fazendo o processo terapêutico, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, é o ideal? Ainda não, mas vai se tornar com muita paciência, com uma mediação competente, com uma intencionalidade para obter a reciprocidade, respeitando o período de neurodesenvolvimento de cada um, do que ele pode me oferecer naquele momento, de cada fase, né? Então, essa criança vai crescendo em set terapêutico a cada semana, aumentando o seu tempo, acalmando o seu corpo e tendo a resposta biofeedback. Tendo feedback, sai do gráfico, a notinha e uma frasezinha que você vai ler para ele. É uma gracinha. Tem muitas estações de treinamento. É uma delícia, assim, é super. Eu não vivo sem. Eu utilizo também. E aí as crianças, elas ficam, tia, eu vou tirar uma nota muito melhor na próxima vez. Quando sai a notinha ali que eles estão ainda aprendendo, estão em treino, que a gente vai fazendo a orientação, né?
E aí eles veem o resultado ali no tempo real. E aí eu fui melhor, né? Eu fui melhor do que da outra vez. Aí a gente precisa ter muito tato nisso, né? Porque tem criança que ela tem os feedbacks, né, não muito positivos no celular. E quando ela tira uma nota baixa, né, ela não fica bem, né? E aí a gente fortalece esse sentimento nela, tudo bem, vamos treinar, vamos conseguir, olha, você foi muito melhor do que da outra vez. E aí assim vem, a partir de quantos anos a gente pode utilizar com a criança, né? O biofeedback Cardio Emotion. Então tem criança com 4 anos de idade que já utiliza, na minha experiência clínica, 4 anos de idade. Então, meus alunos que estão aqui sabem que eu sou professora do desenvolvimento infantil, psicoterapia infantil, né? Então, a minha transmissão de conhecimento na Uninasal é muito envolto dessa minha experiência, né? E aí, doutora Silvana, queria que você falasse também da importância de compreender os marcos do desenvolvimento infantil e desenvolvimento humano, propriamente, na melhoria das intervenções que nós fazemos clinicamente. Deixa eu só falar uma coisinha antes da Silvana falar. A gente está falando muito de respiração. Não é respirar por respirar. Existe um ciclo respiratório que estimula uma chamada ressonância cardiovascular no corpo, que se dá numa frequência muito específica. Porque respirar, todo mundo respira. O problema é que tem que ser numa situação muito específica em que é medido paciente por paciente. Ou seja, o meu ciclo pode ser diferente do teu, pode ser diferente da Silvana, enfim. Isso é importante ter essa noção, que eu tenho uma ressonância cardiovascular que é chamada de coerência cardíaca. Coerência cardíaca é um termo mais simples para falar uma coisa mais complexa. Tá? Então, quando você falar é para respirar, mas não é só respirar por respirar. Tem toda uma técnica, tem toda um arcabouço teórico para dar suporte a isso aí, para que esteja feito de acordo, para você entrar em coerência cardíaca e ter esses benefícios. Se você não entrar em coerência cardíaca, você não tem esses benefícios. Desculpa, pode falar. Perfeito. Mas foi ótima a complementação, doutor Marco. Não é respirar por respirar. Tem gente que está chegando aqui agora. Então, essa respiração, né, está sendo ali mediada pelo biofeedback Cardio Emotion. Além de trazer em tempo real, né, a resposta emocional do paciente, também auxilia na regulação emocional. Então, quando se faz essa respiração correta, né, que ali vai ter um treino que a gente vai ver qual é o mais adequado para o paciente, né, com esse treino respiratório, o que acontece? Então, a gente vai falando de coerência, vai falando dessa oxigenação que vai para o cérebro, para o lóbulo pré-frontal, né, e aí a gente sabe que é responsável por funções cognitivas superiores, como tomada de decisão, né? Então, nós temos aí vários benefícios. Então, aquela criança que tem o TOD ali, transtorno opositor, que ela tem o TDAH, então a gente consegue trabalhar, ela entra numa coerência, numa homeostase, né? E aí a gente consegue efetivamente fazer as intervenções. Consegue fazer. Você perguntou do autismo também. Daqui a pouquinho eu estou vendo que a gente está no adiantado da hora. O que eu queria complementar, porque aqui nós estamos numa tríade maravilhosa. Não conto tudo, porque nós vamos contar. Hoje é um bate-papo informal. Todas essas informações de fisiologia vocês vão ter no curso. É maravilhoso, vale a pena. Vocês querem ser profissionais diferenciados, então conheçam esse sujeito que vocês estão atuando, sejam mediadores competentes. Doutor Marco está falando de uma respiração precisa. Lógico, a gente não está aqui falando sobre, por exemplo, meditação, que é maravilhoso, é uma respiração maravilhosa, completamente diferente. Parecido, mas diferente na resposta final, e nós vamos falar sobre isso também no nosso curso. Existe, olha que bacana, gente, existe uma respiração que permite que haja um acoplamento, uma coerência entre
a minha respiração e o meu batimento cardíaco. Então, vocês imaginem uma grande orquestra que é o meu sistema humano. Essa respiração adequada coloca toda a minha orquestra em harmonia, em sintonia. Pode ser poético o que eu estou falando, eu sou educadora, mas é a realidade. O doutor Marco está aí para não me deixar mentir. Então, enquanto toda a minha orquestra, todos os meus sistemas, que nós falaremos no curso sobre isso, estão em harmonia, que essa respiração precisa com o meu batimento cardíaco, eu estou mais apta a atingir o benefício de qualquer processo terapêutico e em qualquer patologia que fala de saúde mental e saúde emocional. Sim. E a gente já está chegando, né, no final da nossa live, mas aquelas perguntas que não foram respondidas, não se preocupem que a gente vai responder, certo? A gente vai deixar aqui no nosso Instagram respondendo, né? Mas falando sobre desenvolvimento infantil ainda, né? Para a gente ir fazendo o fechamento, né? Como que é decisivo para que nós tenhamos uma compreensão, né, de saúde e da falta dela também, porque a partir do marcador ali, né, do que é esperado para aquela fase do desenvolvimento do sujeito, né, a gente consegue fazer um direcionamento. Aí eu vou na mediação, né, colega? Lá vou eu com a mediação. O Sim. entendimento das fases do desenvolvimento infantil é fundamental para complementar o conhecimento sobre a neuroplasticidade e o uso dessas intervenções, inclusive do biofeedback, da variabilidade da frequência cardíaca, que a gente está falando, ampliando, óbvio, a eficácia, né, da abordagem de saúde. E então é fundamental, porque a cada fase do desenvolvimento, o mediador tem a sua intenção bem definida para obter a reciprocidade real daquilo que aquele indivíduo, nas diferentes fases, vamos ter o curso de fases do desenvolvimento maravilhoso também. E, sabe, cada fase é uma fase. E o biofeedback, desde a concepção. Aí nós temos aí o artigo Filhos do Estresse, que podem dizer, imagine vocês que desde que este bebê está no ventre da mamãe, a coerência cardíaca já é extremamente benéfica para essa criança. Vamos perpassar por todos esses assuntos. De 0 a 3 anos, essa criança ainda não sabe a mecânica da respiração sozinha, precisa de um mediador, você coloca essa criança no seu colo e respire em coerência, mesmo em setting terapêutico, essa criança já passa também a aprender esse estado. De 4 anos em diante, a 7 anos, essa criança já começa a perceber o outro. Aí, quando ela começa a perceber o outro, neurônios espelhos, pessoas, ela vai aprender por imitação. Então, nós, praticando a coerência, eles vão imitar. Quanto antes começar, melhor. A adolescência, a época de vulnerabilidade, onde todo o sistema neural ele está em mudanças hormonais. Inclusive, alguns artigos mostram que a amígdala cerebral, que é o nosso radar de perigo, está altamente reativa. Então, você tendo um marcador biológico para mostrar isso para o seu adolescente, no curso vocês vão assistir uma intervenção com o adolescente, vocês vão ficar impressionados. A mudança desse adolescente que nunca tinha sido alfabetizado emocionalmente, em perceber como ele podia se autorregular. Dependência química e dor. Gente, é maravilhoso. Venham com a gente. Pois é, doutora. E aí nós temos um curso específico também para o desenvolvimento, tá? Quem tiver interesse, fala com a gente lá no grupo, né? Temos o grupo de imersão, tá? Quem tiver interesse, nos procura, que aí a gente vai falar sobre o curso, sobre o desenvolvimento humano. Isso mesmo. Tá? Certo? E aí, acredito que podemos encerrar por aqui. Mais alguma pergunta aqui? Deixa eu só ver. Ó, a
Maria Messia, que é a nossa monitora, né? Ela está perguntando assim, nesse caso, o aparelho que monitora, nesse caso, é um aparelho que monitora as reações. O aparelho que faz através do batimento cardíaco, do intervalo entre batimentos cardíacos, a avaliação. Tem um aparelho que monitora, assim. Então, é um aparelho, Messia. Então, assim, é um software desenvolvido por Dr. Marco Fábio. Estamos aqui tendo o privilégio de ter o desenvolvedor. Gente. É um privilégio, gente, não é? Então, assim, os caminhos se encontraram, o meu, o doutor Marco, a doutora Silvana, e aí eu estou tendo a oportunidade de trazer aqui para nós, para a nossa comunidade científica, tá? É um conteúdo atualizado para que nós possamos, para contribuir, né, não é? Na nossa prática profissional e na futura prática profissional de vocês, certo? Eu gostaria de fazer uma observação rápida. Pessoas, o que a doutora Renata está falando é muito, muito verdadeiro. Enquanto nós tivermos cabeças pensantes, cientistas, pessoas responsáveis, vocês estão falando de um produto que tem uma patente. O que significa isso? Ele passou por toda uma aprovação. Ele foi desenvolvido na USP, no Centro de Inovação e Tecnologia da USP. E assim, são anos de estudo e as pessoas acham, mas tem no meu celular, tem no relógio, tem no relógio, mas não tem o filtro que vai retirar os ruídos. Precisando que o Cardio Emotion oferta. Entender do que nós estamos falando. Deem uma chance para que vocês possam compreender a seriedade. Ninguém estaria aqui. Nós estamos por um propósito maior. Eu vou falar por mim e para a doutora Renata, tá? Nós estamos por um propósito maior. Eu sigo o doutor Marco desde 2013. Eu acredito nessa causa e nós temos um propósito por trás disso, né, doutora Renata? E a gente quer espalhar isso. A gente quer espalhar porque a gente acredita nisso, tá? Hoje eu escutei no rádio que o mundo está mais reativo, que estavam falando de política, que o trânsito em São Paulo está o caos e São Paulo não está preparado para esse caos. Não, não é São Paulo. O ser humano está caótico. A impaciência, a agressividade, a reatividade. Então, nós precisamos mudar isso, lutar contra isso. E a gente conta com vocês, jovens, que estão se formando agora, com vocês, monitores, profissionais, mediadores de informação, que tragam essa realidade para que essas novas gerações possam ter uma competência emocional, um QE melhor elaborado, para que esse QI possa desenvolver melhor e a gente possa ter uma humanidade com melhor qualidade de vida, né? Aqui tem os comentários dos nossos participantes. Acho que é o Normandie, fala assim, eu aumentei de 180 para 250. Eu acho que está se referindo à questão da sessão, né? Não me falta pacientes. O Alexandra está perguntando aqui, psicanalista pode usar o Cardio Emotion também? Deve, porque conforme a pessoa vai falando da vida dela, o psicanalista vai vendo na tela do computador se aquilo que a pessoa está falando tem um componente emocional de verdade ou não. Senão ela fica falando, e você não consegue identificar se aquilo que ela está falando realmente é um problema para ela ou não. Então pode sim, deve usar. Sim. E aí também a nossa monitora Maria Messi, ela tinha perguntado se existe um treinamento específico que qualquer pessoa pode utilizar, se existe alguma limitação. Temos outras perguntas aqui dos outros monitores e de outros participantes, mas fiquem atentos que nós vamos responder aqui ao longo dessa semana, certo, gente? Não se preocupem. Deixa eu só fazer mais uma observação.
Ontem eu fiz uma live com o doutor Alberto Bicudo, ele é professor, doutor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, lá de Goiás. Ele dá aula em diversas faculdades e ele é um dos grandes defensores do cardiomotion. Na terça-feira nós vamos ter uma live com essa moça aqui, que ela era jornalista da Globo, e ela teve burnout, inclusive ela usa o cardiomotion agora, e vai ter uma psicóloga também nessa terça-feira, que a gente vai depois anunciar. Se vocês quiserem participar da live, vai ser interessante também. É uma pessoa que usa, que teve burnout e usa o cardiomotion. Ela pode falar muito bem sobre isso. Inclusive, ela dá treinamento de controle emocional para bancos, para diversas entidades, em que ela, durante o curso, ela leva o cardiomotion para mostrar para as pessoas como é que se usa. Bom, enfim, vou ficar quieto, senão não paro de falar. Então, podemos encerrar por aqui a nossa live, Uhum. né? Eu queria agradecer. Não os conteúdos, mas a gente ainda segue, né, para o curso, que será dia 30. Mas, desde já, eu quero agradecer mais uma vez, doutor Marco, por sua presença. Doutora Silvana, então, o doutor, a doutora, é realmente uma colocação, né, pela bagagem que vocês têm, pelo respeito que eu tenho a vocês dois. Eu quero dizer assim que eu só tenho a agradecer, né, e dizer como eu sou grata à vida por ter encontrado vocês, né? Quanto que valeu a pena, eu acredito sim na causa. Espero trazê-los para a gente, né, fazer um curso presencial aqui no estado de Pernambuco, aqui em Caruaru. Maravilha. Pernambuco está aqui, ó, no nosso coração. Muito bom. Eu quero agradecer a toda a equipe aí que está dando todo esse apoio para a gente, porque ninguém faz nada sozinho. E obrigado. Vamos que vamos. Obrigada a você também por estar abraçando essa causa maravilhosa. E continuamos, seguimos adiante e queremos assim que todos aqueles que entenderem o que significa essa causa possam nos seguir, porque juntos seremos melhores. Quero agradecer também ao coordenador do curso de psicologia, que sempre apoia os professores quando tem, né, trazer um curso, quando é para beneficiar os alunos, né, além de ser um ser humano espetacular, né, a oportunidade que o curso proporciona da gente mostrar também, né, a cientificidade que tem, né, o nosso projeto, o quanto que ele é lindo, o quanto que ele é importante, e eu espero que os alunos aproveitem o máximo. Ai, maravilha. Doutor Marco, obrigada por estar aqui essa hora com a gente, doutor Marco. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Até mais, até breve.